Canal da Val, com a pastora Valquíria. Entre, se inscreva e receba o melhor de Deus para a sua vida. Olá, princesas lindas, tudo bem com vocês? Antes de começarmos, eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho, comente, ajude este canal a crescer, porque assim como você tem recebido palavras que têm direcionado a sua vida, dê a chance para outras mulheres se levantarem, receberem uma palavra de incentivo, porque eu tenho certeza que se você fizer isso, o canal vai alcançar essas mulheres e elas também serão restauradas. Amém? E hoje eu gostaria de falar sobre algo que é de suma importância para nós mulheres. Muitas vezes nós não sabemos como reagir em situações, temos reações tão terríveis diante de circunstâncias, quando pressão, sucumbimos, não sabemos como reagir diante de tanta pressão, diante de situações de raiva, de ira, de contenda. E hoje eu quero te ensinar a você como reagir, como se sobressair de tudo isso. Eu tenho certeza que muitas vezes você já parou para olhar uma pessoa que durante uma crise, durante uma situação difícil, essa pessoa chegou com muita classe, com muita paz e resolveu tudo, sem ofender ninguém, sem se diminuir, mas com sabedoria e inteligência pôde dar um rumo certo para cada uma dessas situações. Eu tenho certeza que você já viu uma pessoa assim e pensou: eu queria tanto ser assim, eu queria tanto reagir dessa forma, eu queria ser melhor, mais inteligente, de poder lidar com tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa, você não pode ser como essa pessoa, mas sim melhor que essa pessoa. Quer que eu te mostre como? Primeiro ponto, observe e analise o seu comportamento. Como você reage no momento de tensão, no momento de desespero, no momento de raiva, de ira, de contenda, de medo? Como que você reage? Que pensamento você tem a esse respeito? O que domina sua mente no momento de raiva? Uma vez que você analisou o seu comportamento, eu tenho certeza que você sabe fazer essa análise, porque não é uma vez somente, são várias vezes que você já teve essa reação, então é uma reação que você conhece bem. Mas você tem que ser sincera com você, mapeia, eu sinto assim, eu faço assim, eu sou uma pessoa que explodo, eu sou uma pessoa que não tem sabedoria. Coloca no papel. Como é que você se vê? Analise você mesmo. Uma vez feito isso, é hora de dominar as suas emoções. Mas como? Manter o autocontrole ou o domínio próprio, que é uma virtude que garante a contenção de excessos. Garante, princesa, a contenção de excessos. E o objetivo deve ser o equilíbrio e não a supressão das nossas emoções, mas sim você governar as suas emoções e não permitir que elas governem você. É por isso que precisamos do autocontrole, é por isso que precisamos do domínio próprio. Porque quando nós temos o autocontrole, é ele que vai coibir os excessos de raiva, de ira, de contenda. É ele que vai nos manter num posicionamento de equilíbrio. Muitas vezes as pessoas têm essa ideia errônea, de achar que quando eu tenho autocontrole, eu tenho domínio, eu vou suprimir as minhas emoções. Não! Você vai simplesmente resguardar as suas emoções. Você vai estar colocando equilíbrio nelas e vai se colocar na posição de você ser o que vai gerir essas emoções e não ser gerido pelas suas emoções. Porque quando nós somos direcionados pelas nossas emoções, nós somos fadados ao fracasso. Mas quando é você que governa as suas emoções através do autocontrole ou do domínio próprio, que é a mesma,
uma virtude maravilhosa que vai proteger você, é um muro de proteção. Eu falo que é um muro de proteção que protege você das emoções negativas, sabe? É um muro de proteção sobre a sua vida que vai te resguardar de ter reações que vai destruir a sua vida ou destruir outras pessoas. Por isso que é importante. Então lembra, você se analisou, você teve o domínio das suas emoções e agora você vai aprender a trabalhar as emoções negativas. Que emoções negativas são essas? O medo, a ira, as explosões, sabe? A ansiedade, tudo isso. Você precisa aprender a trabalhar tudo isso na sua vida, não deixar elas te paralisarem, não deixar elas sentarem no centro da sua vida e governar a sua vida. Não. A partir do momento que você começa a trabalhar essas emoções, você encara essas emoções de frente, sabe? Por que será que eu estou com essa raiva dentro de mim? Começa a exteriorizar, sabe? Começa a verificar o porquê de cada coisa e procure ajuda se for necessário, mas não deixa a insegurança, não deixa o medo te paralisar, não. Nós precisamos, sabe, olhar de frente e trabalhar essas emoções dentro de nós, não deixar a inferioridade tomar conta de você, não deixar a instabilidade tomar conta de você, o medo te impedir você de crescer, de reagir. Não. Nós precisamos trabalhar essa situação no momento que ocorreu essa situação, não tenha medo. Não se deixe dominar por essas reações tão terríveis de explosão de ira, de contenda. Não. Quando você aprende a trabalhar essas emoções dentro de você antes de reagir, antes de explodir, você já é vitoriosa. Sabe, às vezes você pode falar comigo assim, mas é difícil no momento desse aprender a trabalhar tudo isso, mas é um exercício diário. Se você fizer isso todos os dias, sabe, começar a trabalhar esses sentimentos negativos que afloram em você, eles vão sair, eles vão desaparecer. Um ponto que eu acho importante para você desenvolver e aprender a trabalhar as emoções negativas é você desenvolver empatia. Comece a se colocar no lugar do outro para você ver. Você vai ser mais tolerante, você vai aprender a ser mais maleável. Desenvolva a empatia, aprenda a lidar com as pessoas. Quando você aprende a desenvolve a empatia, você se coloca numa posição de compreensão. Você vê a situação de forma diferente. Você já pode observar aquela reação e pensar assim, não, e se fosse eu do outro lado? Será que eu também reagiria assim? Eu queria que a pessoa fosse reagir comigo da mesma forma que eu estou reagindo? Por isso que é importante. Se você faz assim, aí você começa a aprender a trabalhar sob pressão. Você vai aprender a lidar com a pressão. E como que nós lidamos com a pressão? Quando uma situação surge e há uma pressão enorme sobre nós, sabe o que a gente deve fazer? Focar primeiro naquilo que é essencial. Naquilo que é essencial, naquilo que é emergencial, naquilo que nós precisamos agir iminentemente. Quando você faz isso, você faz aquilo ali, age, resolve e as outras pequenas coisas que estão ao redor vão se acoplando e você vai desenvolvendo uma a uma, você vai aprendendo a lidar com cada situação. Mas o que acontece é que muitas vezes, sob pressão, nós queremos resolver tudo e sucumbimos às exigências ou deixamos que a ansiedade tome conta da situação. Por isso que nós não podemos ceder à pressão, mas sim usar de inteligência, sabe? E olhar para a situação num todo e pensar, eu vou começar por aqui. Este ponto é o mais importante e eu vou desenvolver esse ponto e depois os outros pontos restantes. É assim que você vence a pressão. E não tenha medo de se expressar. É tão importante expor o que nós sentimos, sabe? Expressar a nossa opinião é fundamental para que o equilíbrio seja mantido. Mas o que acontece? Muitas vezes nós queremos ficar calado e esperar que o outro adivinhe o que nós estamos pensando. Está errado, princesa.
em qualquer situação da nossa vida, nós precisamos manter o diálogo. Quando nós mantemos o diálogo, o equilíbrio é mantido. Então não tenha medo de se expressar. Não tenha medo de falar o que você pensa, não tenha medo de colocar o seu posicionamento, porque assim vai haver um consenso, vocês vão conversar, a situação vai ser resolvida e vai gerar um equilíbrio dentro da situação. Mas quando só um tenta e o outro fica calado, não desenvolve empatia, não quer saber de resolver o conflito permanece. Mas quando nós usamos de inteligência e colocamos, verbalizamos, sabe, o nosso pensamento, o equilíbrio reina. E outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês, que é muito, muito, muito importante, coloque em prática a resiliência. Quando você coloca em prática a resiliência que envolve administrar o seu sentimento, mesmo quando você não tem o controle desses sentimentos, é maravilhoso, porque você começa a reconhecer as emoções e o efeito que essas emoções têm, mas você sabe como trabalhar essas emoções. Você vai começar a ser resiliente, vai começar a administrar essas emoções, administrar o que está acontecendo ao seu redor. Então, lembra disso, seja resiliente, não fique de braços cruzados, não. Comece a fazer algo. Comece a procurar uma solução de forma saudável, de forma equilibrada. Se você fizer assim, princesa, eu tenho certeza que o seu caminho vai ser um caminho de flores, um caminho de perfume, sabe? Assim, as pessoas vão passar pela sua vida e vão passar, nossa, que delícia que é estar com essa pessoa, como é bom trabalhar com essa pessoa sempre tem a palavra de sabedoria, a reação maravilhosa diante das circunstâncias. Então lembra, o que você precisa fazer primeiro? Primeiro, observar e analisar o seu comportamento. Depois, conhecer as suas emoções, ter o domínio próprio, o autocontrole, aprender a trabalhar as situações negativas, aprender a lidar com a pressão, desenvolver empatia, colocar em prática a resiliência. Quando você faz isso, a sua vida vai com certeza mudar e você vai ser uma pessoa pautada no mais alto nível de inteligência. Então, princesa, o dia é hoje, a hora é esta. Comece a desenvolver a inteligência emocional na sua vida e não deixe a sua vida ser dominada por situações ou emoções, mas seja você o empreendedor da sua vida. Amém? Beijo e que Deus te abençoe.